Fala, meu Brasilzão! Tudo bem por aí? Na aula de hoje a gente vai trabalhar os conceitos de espaço. Mas é importante que a gente se questione primeiro o que a geografia quer, o que essa ciência busca. Então, a geografia ela tem como finalidade entender, conhecer sobre o espaço, entender por que aqueles elementos estão compondo aquela estrutura. Então, para isso, o primeiro conceito básico que embasa nosso reconhecimento do espaço é paisagem. Para isso, a gente começa a investigar melhor, ter um olhar mais crítico sobre cada elemento que está compondo aquela paisagem. E à medida que a gente vai reconhecendo cada um daqueles elementos, vamos percebendo assim, que em sua somatória, se eles são de origem naturais ou se eles são construídos pelos seres humanos, a gente começa a definir a paisagem, né? Enquanto paisagem natural, ou enquanto paisagem cultural ou humanizada. O que torna, né, essas definições diferentes sobre esse reconhecimento. Então, quando na paisagem tiver elementos em sua somatória, em sua maioria, construídos pela natureza, feitos pela natureza, a gente vai chamá-la de paisagem natural. Quando a gente tiver elementos em que sua maioria são feitos pelos seres humanos, a gente chama ela de paisagem cultural ou humanizada. Cultural porque, à medida que as culturas são diferentes, a gente transforma esses espaços, a gente constrói esses espaços de maneiras também diferentes. Mas, à medida que o nosso conhecimento vai avançando sobre o espaço, a gente percebe que esses objetos, que esses elementos, eles não estão inertes, eles não estão parados. Então, por isso, a gente aprofunda o nosso conhecimento sobre espaço. Como vai ser, né? O que embasa esse conhecimento sobre o espaço? A gente percebe que esses elementos eles estão em constante transformações. Aí, sendo assim, a gente vai parar para pensar quais são, de que origem são essas transformações. Então, nós vamos ter os dois espaços, espaço natural e o espaço geográfico. Espaço geográfico. Espaço natural é aquele em que vai predominar, prevalecer a transformação, as modificações vindas pela natureza. Já o espaço geográfico é aquele ambiente em que as ações, as transformações são de origem humana. O espaço geográfico, então, a gente vai percebendo que ele vem se transformando cada vez mais, ele vem se modificando cada vez mais, graças a conhecimento, graças à noção, né, a consciência que o ser humano tem. Com as suas ações, elas não são de qualquer forma, né? Há uma consciência mediante a essas questões. Então, se a gente volta no ser humano primitivo, ele começa a ter a noção sobre o espaço e ele busca comida, né? Então ele já começa ali a desenvolver certas habilidades, certas técnicas para buscando, né, uma certa abundância. Então a gente começa a ter contato, né, a essa técnica. O que é técnico? Como eu defino, né, de uma maneira mais simples? É o jeito mais fácil de fazer algo. Mas a gente vai percebendo que conforme o tempo foi passando, a gente não busca só alimento, a gente não busca só abrigo ou ambiente mais aquecido, né? A gente busca mais conforto, mais abundância. Por isso, então, essa noção, essa consciência, ela vai cada vez mais se aprofundando. Por isso, nós temos, então, a tecnologia. O que é a tecnologia? É o avanço científico, tá? Então, nos trazendo mais aqui para a etimologia, nós temos a palavra tecno, de técnica, e logia, de lógica. Então, aqui é o conhecimento científico, tá? E ele vai avançando, ele vai se aprofundando à medida que nós somos cada vez mais curiosos, à medida que nós temos cada vez mais necessidades, sejam elas mediante o conforto, mediante a abundância, ou seja ela de instância mesmo de salubridade, de saúde, de questões de prevenções, tá?
E todos esses avanços, eles vão transformando a nossa relação, o nosso trabalho, ok? Aí, os dois espaços, então, a partir desse espaço geográfico, a gente vai reconhecer a partir de agora o espaço urbano e o espaço rural. São dois espaços transformados pelo ser humano, mas com finalidades basicamente diferentes, tá? Em ambos, eu percebo a presença da técnica, então isso é importante que você se atente. A tecnologia ela se aplica nos dois contextos. A tecnologia na cidade. Então, vou dar um exemplo aqui básico, rápido, dos sistemas, né, de monitoramento dos satélites, o GPS. Então, se o GPS, eu tenho a finalidade dele de me localizar de um certo local até outro, estando no contexto da cidade, ele também vai ter uma certa finalidade no contexto rural, tá? Então, esses sistemas de monitoramento pode estar sendo utilizado aí em grandes lavouras. Então, sabendo que o proprietário lá de uma plantação de soja, ele tem um certo ele tem uma certa ação de fungos, né? Ele não precisa estar utilizando pesticida em toda a plantação, em toda a lavoura. Então, ele faz o mapeamento, ele faz o zoneamento daquele problema e ele vai estar fazendo uso, então, desse controle só naquela área. Sendo assim, vamos dar sequência aos nossos estudos. Percebendo então essa questão do espaço geográfico, do espaço urbano, do espaço rural, o nosso foco hoje é reconhecer, analisar o espaço urbano. Para isso, o primeiro ponto que eu quero trazer com vocês é justamente o conceito, tá? Então, primeiro ponto, município e cidade não são sinônimos, ok? Então, município é uma forma de divisão política sobre o espaço. O que eu quero que você pense a respeito disso? Então, para pensar no Brasil. O Brasil é muito grande, certo? Um território vasto, com uma população grande, com problemas sociais diferentes, com necessidades sociais diferentes, com culturas diferentes. Então, não dá para eu tornar tudo isso, administrar tudo isso de uma maneira homogênea. Então, para isso se fez necessário as instâncias, as divisões políticas, para administrar tudo isso de uma maneira muito melhor, tá? Que eu quero que você pense agora, então, nas instâncias federal, estadual e a municipal, tá? Então, município, o que é esse município? O que é essa questão, essa forma de divisão política sobre o espaço? Eu vou ter uma somatória. Eu vou ter o espaço urbano e o espaço rural, ok? Então, tá aqui, ó. É uma somatória, tá? É uma junção entre o espaço urbano e o espaço rural. Espaço urbano e cidade, aí sim eu tenho uma consonância, tá? Aí sim eles são sinônimos. Então, espaço urbano e cidade são sinônimos. O que vai ser a característica? O que é então essa cidade? Ela vai ter como base a sede administrativa. O que é isso? É a prefeitura, tá? E a prefeitura, qual é o principal objetivo da prefeitura? Qual a principal finalidade? Então, desde 2001, aqui no Brasil, já é lei. Os municípios que têm acima de 20 mil munícipes, eles têm que ter o seu plano diretor, tá? Então, Estatuto da Cidade. O que é o Estatuto da Cidade? Ela tem os pontos norteadores, pontos principais que todo município, que toda prefeitura, que todo prefeito, vereadores, eles devem estar refletindo sobre o bem-estar da população. E para pensar nessa questão de bem-estar, a gente vai estar pensando nesses elementos aqui, ó, nas melhorias das infraestruturas. O que é infraestrutura? Estrutura de base, tá? Então, a gente vai pensar no saneamento básico, na saúde, na estrutura imobiliária. O que a gente pensa aqui? Então, nas lojas, né? Nos prédios que vai estar acomodando as lojas, onde estarão as indústrias, onde eu vou ter bairros residenciais, e dentre isso eu crio o que a gente chama de zoneamento urbano. O que isso quer dizer? Então, zoneamento urbano, eu vou estar limitando, delimitando
onde vai estar cada uma dessas estruturas. Então, volta lá para o conhecimento técnico, tecnológico. À medida que a ciência foi evoluindo, a gente foi percebendo que não era tão inteligente deixar a indústria ao lado de bairros residenciais. Por quê? Porque eu tenho ali uma liberação, né, maior de gases e tudo mais. Isso pode comprometer a saúde dessa população. Pessoas, então, mais doentes, eu acarreto mais, tendo que ter, né, mais assistência pública com hospitais. Então, basicamente, pensei sobre isso, analisei sobre isso, eu vou zonear, né, a área urbana, deixo esses dois contextos afastados e eu tendo a melhorar a qualidade de vida dessa população, tá? Então, o principal objetivo aí, ó, é pensar na qualidade de vida desses munícipes. Então, é uma pesquisa básica, rápida, seja no dicionário, seja na internet, a gente já consegue definir, então, o que é município, tá? Então, acompanhe aí no slide, por favor. O que é um município? O município é a organização administrativa autônoma, dirigida por um prefeito e uma Câmara de Vereadores. É uma palavra de origem, né, do latim munícipes. Isso no dicionário. Já na internet que a gente consegue encontrar. Então, eu busquei essa informação lá no Brasil Escola, tá? O que eles trouxeram para nós? Por município, entende-se o espaço territorial político dentro de um estado ou unidade federativa. Unidade federativa e estado são sinônimos também, tá? É o espaço administrado por uma prefeitura. O município possui sua zona rural e a sua zona urbanizada. Sendo assim, é importante refletir por que a população veio morar, né, na cidade? Por que ela se tornou urbana? Uma vez que a gente tinha o ser humano nômade, né, aquele ser humano primitivo, que estava ali o tempo todo vasculhando, buscando em vários espaços, atender suas necessidades básicas, né? Então, alimentação, um abrigo, e mediante a isso ele não conseguia dominar propriamente o espaço. Por isso ele ia migrando, né, de um ambiente para o outro, então era um ser nômade. À medida que a técnica evolui, ele consegue se fixar, né? E nesse contexto, então, ele começa a administrar, a dominar as técnicas básicas da agricultura e da pecuária, e mais adiante a gente, então, vamos nos tornando urbanos. Então, o que nos trouxe para esse contexto, né? Então, é justamente o processo da industrialização, tá? Só que a gente tem que refletir o seguinte: tudo isso não foi devidamente planejado. Na verdade, não se esperava, né? Todo esse avanço técnico, esse avanço científico, esse processo de industrialização. Então, o primeiro ponto que eu quero que você pense é aqui, ó. O que é a urbanização? É a ação de nos tornarmos urbanos. Então, a gente pensa no contexto da Europa, esse processo aconteceu muito antes, né? Aconteceu por volta do ano de 1750. Já em países africanos ou latino-americanos, tal como o nosso, esse processo ele vai se fazer a partir do ano de 1950, né? De maneira muito mais acelerada, tá? E aí o que acontece? Não, como eu disse, né, não foi devidamente planejado, então a gente passa a ter problemas sociais. Então, a primeira questão aqui, ó, a estrutura espacial, ela não estava preparada para receber tudo isso de pessoas de uma vez. Dentre isso, a questão da qualidade de vida, que acaba sendo afetada. Por quê? A maneira com que eu conduzia a minha vida, o meu bem-estar no campo, ele não vai se fazer do mesmo modo aqui no contexto da cidade. Então, quais são outras problemáticas, né? O déficit habitacional, então a gente não tem moradia para todos. A partir daí, então, começa a formação, né, de favelas, de pessoas morando em cortiços. O que são cortiços? São grandes galpões, grandes estruturas, né, que muitas vezes eram abandonadas e várias famílias começavam a ocupar aquele espaço. E aí gera o que a gente chama então de segregação socioespacial. O que é segregar? Separar. Separar as pessoas nesse espaço. E muitas vezes essa questão da separação ela vai estar sendo, né, conduzida mediante o poder aquisitivo dessas pessoas.
Entre os outros problemas, né? O transporte, né? Muitas vezes o transporte público ele não é de qualidade. Quando ele é de qualidade, ele não consegue atender a demanda, porque são muitas pessoas, são muitos munícipes fazendo uso dele, né? E o que acarreta? Acarreta em eu querer buscar um transporte privado, um transporte que seja meu. Então, ao invés de eu estar usando o ônibus, eu vou optar em estar usando o meu carro, né? Ter a minha mobilidade pessoal, porque eu vou a hora que eu quero, né? Não preciso ficar esperando o ônibus chegar e assim por diante. E qual o problema nisso? A gente passa a ter o trânsito, né? O congestionamento. Muitas pessoas tendo o seu próprio carro e aí o trânsito, né, se faz então uma realidade nesse contexto urbano. Outro problema, outra questão aí a se pensar nesse espaço urbano é a questão de saneamento básico. Aí quais são os pontos que a gente vai trazer aqui, né? O esgoto, como que esse esgoto está sendo tratado, se ele está sendo tratado, os problemas que acarreta se ele, né, está devidamente sendo aí tratado, tá? E a questão do lixo. Então, ilustrando agora essas problemáticas, né? O primeiro ponto aí era a questão da segregação socioespacial. Eu trago para vocês analisarem uma obra do artista Tuca Vieira, deixei até aqui nas referências, né, o site, tá? É muito válido, depois você tá entrando, tá acessando, tá reconhecendo tudo isso. A obra dele se chama A Foto da Favela de Paraisópolis, e eu gosto de usá-la, né, como instrumento de trabalho, porque a gente consegue identificar claramente a questão da segregação socioespacial. Então, aí à sua direita você tem um condomínio de luxo no bairro do Morumbi, né? E à sua esquerda você tem a favela de Paraisópolis. Não sei se todo mundo sabe, né? Esses dois bairros, eles estão em São Paulo, na metrópole de São Paulo. Então, por que segregação? Porque está nitidamente, né, separado. Onde está o rico, onde que o rico está tendo, né, sua vida, seu conforto, sua qualidade de vida, e onde está o pobre, né? E aí, o que é importante a gente parar para pensar? A questão de questões essenciais para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Então, para pensar se a população de Paraisópolis, da favela de Paraisópolis, tem de fato uma assistência pública, né? No sentido de escola, no sentido de creches, no sentido de saneamento básico, no sentido de transporte público. Então, dá para você observar aqui a locomoção nesse espaço, né? Então, para quem não sabe, favela, na verdade, é uma ocupação ilegal de uma área. Sendo assim, a prefeitura ela não se sente responsável em ter que atender todas essas necessidades básicas. E se eu analiso, né, a questão do espaço mesmo, ó, você percebe aqui você tem a entrada, né, um pouco mais larga nessa favela. Mas se você continuar subindo, ó, depois viram simplesmente vielas, né? Onde você consegue se locomover aqui ou a pé, de bicicleta, dependendo do tamanho da viela, ou de moto, né? Então, o ônibus, por exemplo, ele não vai passar, ele não vai circular aqui no meio. Outro ponto que eu queria elencar com vocês é a questão, então, da arborização. Então, aqui no bairro do Morumbi, você percebe as áreas em verde, você percebe, né, jardins, você percebe as árvores propriamente. E em Paraisópolis você não identifica nada disso. Então pense na questão térmica, na sensação térmica e também estética, né? Então, entre os elementos que acarretam na nossa qualidade de vida, tá também a questão estética. Então, a gente não identifica isso, né? Todo esse bem-estar, toda essa qualidade de vida no contexto de Paraisópolis. E eu volto a ressaltar, tá? Essa segregação, essa nitidez, ela é real, tá bom? Então, é um bairro, são bairros vizinhos realmente na cidade de São Paulo. Nós tínhamos nos referido, era a questão do transporte, né, da locomoção, e a questão do trânsito sobre isso, né? Então, usando como recurso uma fotografia que está no material didático do poliedro, a gente consegue perceber e identificar essa questão, né? Então, aqui, qual que é a grande análise?
eu tenho o mesmo volume de pessoas, tá? Então acompanha aí, por favor, ó, o mesmo volume de pessoas. Só que eu vou parar para pensar o seguinte: se esse mesmo número de pessoas estivesse usando o ônibus, se eles estivessem usando a bicicleta ou se eles estivessem usando carros, né? Qual seria o volume disso circulando, né? Dentro do contexto urbano. Então, o volume mesmo, né? A quantidade de elementos circulando com a mesma finalidade, que é justamente a locomoção, tá? Sendo assim, é nítido, né? É fácil perceber como que o trânsito acaba se tornando um problema social, um problema da vivência urbana. Então, eu tenho a maioria optando por estar fazendo uso do seu transporte privado, né? Todo mundo saindo basicamente nos mesmos horários, que a gente chama de horários de pico, para ir para o trabalho, para ir para as escolas. E aí a gente acaba acarretando, então, tendo o problema do trânsito, né? Do congestionamento. Todo mundo utilizando as mesmas vias para ir para determinados pontos da cidade. E para ir finalizando nossa aula de hoje, as duas outras problemáticas eram justamente o esgoto e o lixo. Então, no primeiro momento aqui eu estou trazendo para vocês como que é, né, a estrutura de um aterro sanitário, tá? Então, o aterro sanitário, ele é um solo preparado para ser destinado a esse lixo. Então, primeiro ponto, você vai ter, então, aqui, ó, esses platôs, né? Essa questão espacial mesmo, da descida dos caminhões. Lá embaixo, a gente vai ter uma manta impermeabilizante. Por que isso? Então, à medida que essa matéria orgânica ela vai se decompondo, a gente vai ter a liberação do chorume. E o chorume, em grande quantidade, ele é tóxico, né? Ele é ruim, ele é nocivo, tanto para o solo que está embaixo, tá? Mas, sobretudo, para os lençóis freáticos. Então, a água, o reservatório subterrâneo de água que nós temos. E à medida que essa água é contaminada aqui, perceba que esse lençol freático ele é gigantesco, né? Então, você está contaminando toda essa reserva de água subterrânea, tá? Então, e aí outra coisa que eu queria que você pensasse nessa imagem é sobre os drenos de gases. Por que que isso é fundamental? Então, toda matéria orgânica que ela se decompõe, ela libera líquido, no caso o chorume, né? Mas ela também libera gases. Então, para pensar se esse aterro sanitário fosse, né, impermeabilizado embaixo e se ele fosse impermeabilizado em cima também. O poderia ocasionar em explosões, tá? Então, pensando nisso, o olhar científico sobre isso, a gente cria, então, drenos, né, que são canos, são tubulações, que permitem com que esse gás ele venha para a atmosfera, tá? Para se tornar um pouco menos nocivo, geralmente a queima desses gases, ok? Então, aqui em cima ainda eu queria que você percebesse, né, essa questão também do solo, a questão da vegetação, drenos da superfície, né, também os drenos de gases aqui. Então, para finalizar esse aterro sanitário, na parte superior a gente vai ter a vegetação, então, de pequeno porte. Aqui, então, outra situação. Então, aqui uma outra situação também de aterro sanitário, só que aqui eu estou utilizando os recursos ainda de maneira mais inteligente, tá? Então, eu queria que você parasse para perceber aqui, ó. Primeiro ponto, né? Nós temos também a manta plástica, que é a manta impermeabilizante, para que esse chorume ele não entre em contato nem com o solo lá embaixo e nem com os lençóis, né, freáticos. Esse chorume, ele é drenado, esse líquido ele é drenado, então tá aqui, ó, reservatório de chorume. Se esse líquido for jogado de maneira equilibrada, em certas quantidades no solo, ele é um excelente fertilizante. O problema é quando ele é jogado de uma vez, tá? Então aqui eu já tenho um recurso a ser utilizado de maneira prudente. Em vez de estar utilizando fertilizantes químicos, a gente pode estar fazendo uso do chorume. Um outro ponto muito interessante dessa formatação aqui é justamente os drenos. Então, se você reparar aqui em cima, você também, né, vai ter essa tubulação,
onde vai estar descendo os gases e ele vem aqui embaixo para ele ser queimado. O que vai estar acontecendo aqui? Então, a partir dessa queima do gás, vai estar formando, então, a energia, tá? Então, aqui a gente tem a formação, então, de biogás, tá? Então, simplesmente, ao invés de eu jogar, né, esse gás para a atmosfera, eu posso estar fazendo energia com ele. Biogás, por quê, né? Bio, de vida. Então, essa matéria orgânica que está liberando esses gases. Por que está liberando esses gases? Porque está havendo a decomposição dessa matéria orgânica. Dando sequência aqui. Então, dando sequência, aqui a gente já tem uma outra situação, né? Como seria se não houvessem os aterros sanitários? Infelizmente, lamentavelmente, é a realidade de alguns municípios. Então, em vez de eles terem todo esse cuidado com a manta, né? Impermeabilizar o solo para não chegar ao chorume, para não haver a contaminação, simplesmente são buracos, são valas que eles vão jogando todo esse lixo. Então é o que a gente chama de lixões, tá? Então é um buraco em que não há o menor cuidado e acaba havendo a contaminação do solo, da atmosfera e também dos mananciais, das águas subterrâneas. Então o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é justamente o desperdício de oportunidade de renda, tá? Então, se naquele outro contexto eu tenho, né, a coleta seletiva, as pessoas que vivem, né, dessa renda de estar reciclando o plástico, o vidro, o papelão, o papel e assim por diante, aqui a gente não tem essa mesma realidade. Então, simplesmente vem caminhões, jogam toda essa matéria, né, todo esse acúmulo, toda essa mistura, sejam de coisas que poderiam estar sendo reutilizadas, recicladas, seja da matéria orgânica. E aí eu tenho pessoas, então, que estão próximas a esse contexto, então para pensar, né, na vivência delas, para pensar na qualidade de vida delas, e aí elas vêm catar, então, o que pode estar interessando para esse contexto, então, de reciclagem. Então, a gente está falando de qualidade de vida, de saúde, de equilíbrio, para pensar o risco delas, né? E tá pegando diversas doenças. Além disso, nesses riscos aqui embaixo, ó, preto, a gente tem o quê? Tá sinalizando para vocês a liberação do chorume. E o chorume tá descendo, tá escorrendo, tá contaminando o solo e tá contaminando também os lençóis freáticos, então a água subterrânea, tá? Então você tem aqui diversos outros, né, diversas maneiras de desperdício. Ali chama atenção então, ó, poluição do lençol freático, poluição do solo, poluição das águas, desperdício do terreno, emissão do metano, né, que é um gás extremamente pesado aí na atmosfera, que acelera demais, é um dos nocivos aí para o aquecimento global, tá? A gente percebe também que de uma maneira ou de outra, tudo isso tem contato com as águas, né, de oceanos, tá? Então vai havendo uma contaminação de todas as formas aí, de todas as estruturas do planeta. E para finalizar, eu venho então falar para vocês sobre os microplásticos. Então aqui é justamente aquilo que a gente estava conversando antes, né? Como que é importante pensar em cada detalhe, em cada elemento que compõe. Então, se eu penso na questão do zoneamento urbano, esse município está ótimo, está excelente. Por quê? Eu percebo a indústria aqui do outro lado, né? Então, a indústria está aqui, ó, certo? Eu percebo um bairro residencial nessa outra instância. Então, estão afastados. Beleza, uma boa organização. Porém, aqui qual que é a problemática dos microplásticos? A gente começa a não percebê-los, mas olha o quanto que eles vão contaminando, né? O quanto que eles vão tendo contato com as águas e quanto que essa água depois vai contaminar também os oceanos. Então aqui, ó, você tem uma zona de tratamento do esgoto, mas à medida que esse esgoto vai ser liberado aqui, ó, tá vendo? Olha a quantidade de microplásticos que estão indo rumo ao oceano, tá? Depois, né, você tem o rio também. À medida com que há as chuvas, esses microplásticos eles também vão sendo transportados.
E aí também, né, a gente tem toda essa grande quantidade de microplásticos indo também para os oceanos. Aqui, certamente, estão sinalizando para uma área que seja de um lixão, né? Está chovendo, então quanto que esse microplástico ele vai ser diluído nessas águas, vai contaminar a água dos rios e também vai para os oceanos. E para finalizar aqui, ó, em volta dos barcos, né, de uma maneira ou de outra, uma plataforma de extração de petróleo, o quanto que esses microplásticos eles vão sendo liberados. Para quem não sabe o que são microplásticos, é o plástico que a gente utiliza no dia a dia, só que à medida com que eles vão sendo triturados, então por isso que ele sinaliza para a gente aqui, né, uma máquina de lavar roupas. Então pense em alguma estrutura, alguma etiqueta, alguma coisa legal na sua blusa, na sua jaqueta. À medida com que a gente vai lavando, eles vão saindo, né? Eles vão sendo liberados na água e essa água vai contaminando aí todas as outras e por fim, né, vai prejudicando as vidas, sejam elas vidas marinhas ou sejam elas as vidas terrestres, as vidas que tem aí nas águas doces e assim por diante. Bom, por hoje é isso, por hoje é só. Forte abraço, meus queridos, e até a próxima!